Eu desejo saudá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, me ajude aí. Estamos aí numa meta para alcançar 1000 inscritos. Faltam pouquíssimos. Se você se inscrever, é menos um que falta para chegar a essa meta, tá? Talvez você não conhece o meu conteúdo, assista o vídeo até o final, deixe o like aí para nos ajudar, se você gostar do vídeo, e também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, com irmãos da igreja, juventudes de outras igrejas, com a sua família, enfim, com todos aqueles que amam estudar a santa e poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição na classe dos jovens. Nós estamos estudando o perigo das tentações. É o tema geral da revista. Está sendo uma lição melhor do que a outra. E hoje nós já vamos para a lição de número 10. Lição de número 10, que vai ser estudada em classe no dia 5 de junho de 2022. O título da nossa lição é Interpretando erroneamente as Escrituras. O texto principal está no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, e por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu quero que você já preste bastante atenção no final desse versículo, porque a lição vai falar sobre não tentar o Senhor teu Deus, numa parte, né? E o que seria tentar a Deus? E aqui está a resposta, né? O que é tentar a Deus? É duvidar dele, né? A Bíblia diz assim: porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, os israelitas estavam duvidando da providência de Deus. Isso é tentar a Deus nesse contexto que nós estamos estudando. A lição, o resumo da lição diz: a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras e tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Então é sobre isso que nós podemos usar isso aqui até como introdução da lição, né? O que nós vamos estudar? A má interpretação da Bíblia, tentando forçar o texto, né? Forçar uma interpretação que não é a que o autor sagrado quis passar para nós, para os seus leitores originais e para nós hoje. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando. O texto bíblico, né, é muito importante que você leia o texto bíblico, né? Se possível mais de uma vez, para que você possa entender realmente aquilo que vai ser tratado. Está em Mateus capítulo 4, dos versículos 5 a 7, e também em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 13 a 16. Você pode pausar o vídeo, efetuar a leitura e voltar a assistir a aula, tá? Se você ainda não o fez, logicamente. A lição ela tem 3 pontos principais. O primeiro, mudando o cenário da tentação, ok? O segundo, distorcendo a palavra de Deus. E o terceiro, o povo no deserto. Então é sobre esses 3 pontos que nós vamos estar falando nessa oportunidade. O primeiro ponto, então, já vamos lá para o primeiro ponto, mudando o cenário da tentação. Subtópico 1, na cidade santa. Então Jesus ele
começou a ser tentado no deserto. Nós vimos na aula passada que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, a primeira tentação dos pães, de transformar pedras em pães, melhor dizendo, ocorreu no deserto. Agora, o cenário da tentação muda. Por quê? Porque agora Jesus, ele está na cidade santa, em Jerusalém, mais propriamente no pináculo do templo. A Bíblia diz em Mateus 5, 4 e 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Há uma polêmica tremenda sobre como houve esse transporte, digamos assim, de Jesus do deserto para o pináculo do templo. Então, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Porque há muitas hipóteses que eu acho que não é necessário, para o objetivo do vídeo. Importa saber que ele foi transportado e agora ele está lá em um outro cenário, E aí Satanás, ele tenta Jesus, subtópico 2, se tu és o Filho de Deus. Então, Jesus, nós sabemos disso, Satanás também sabe, os demônios sabem, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O próprio Deus Pai já o havia dito por ocasião do batismo de Jesus. Então nós já sabemos que ele é o Filho de Deus. E nós vimos que esta expressão, se tu és o Filho de Deus, não remete à dúvida, Não é que Satanás tinha dúvida de que se Jesus era ou não o Filho de Deus. É quando ele usa essa expressão, se tu és o Filho de Deus, na verdade é para forçar Jesus, como nós vimos na aula passada, forçar Jesus a usar as prerrogativas divinas em benefício próprio. Tá? Nós vimos na transformação das pedras em pães, ali Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você tem poder para isso. Mas Jesus, ele não usou o seu poder divino para recursos próprios. Aqui, ele não tentaria a Deus, como nós vamos ver aqui, na resposta que Jesus dá para ele, Então aqui, nós precisamos aprender uma lição, Veremos com Jesus que se Deus já se pronunciou sobre o que somos nele, não precisamos dar ouvidos aos que duvidam daquilo que ele falou a nosso respeito. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus não tinha dúvida da sua filiação com o Pai, nós também não devemos, você moço, moça, não deve colocar em dúvida aquilo que Deus já se pronunciou a seu respeito. Não importa o que as pessoas digam, Se Deus já se pronunciou e biblicamente ele já se pronunciou a seu respeito, que você é filho de Deus, logicamente não com a mesma intensidade do que Jesus é Deus, mas João 1,12 ele escreve, E a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você já é filho de Deus, Se já é convertido, se já aceitou Jesus, se já houve a regeneração, você é filho de Deus e não importa que as pessoas digam o contrário sobre isso. O que importa é o que Deus já se pronunciou na Escritura a respeito da sua vida. Então Satanás no ponto 3 aí ele diz, lança-te daqui abaixo. Então aqui ele vai usar uma má interpretação, Ele está no pináculo do templo, o lugar mais alto, E Satanás diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha que coisa interessante, está escrito. Então ele conhecia a Escritura, que dizia, e os teus anjos darão ordem a teu respeito, tomar-te-ás nas mãos, e assim por diante. Então, Satanás, o que ele faz?
ele não empurra Jesus de lá, ele incita Jesus a se jogar. Isso aqui é uma lição para você, moço, moça, para os adultos, para qualquer um, para qualquer cristão. Satanás, ele não vai fazer você pecar, ele vai incitar você, tá? Ele não vai forçar você, ele vai lançar uma tentação, incitar você ao pecado, e é você que, se não vigiar, vai ceder à tentação. Então, a tentação, ela nos é apresentada como algo que dependerá de nós, se nós vamos aceitar ou não. Isso aqui é muito importante. Ou você aceita a tentação, ou você recusa a tentação. Isso é muito interessante, né? Então nós terminamos esse primeiro ponto aqui, vimos que o cenário mudou da tentação. Jesus estava no deserto, na primeira tentação, agora ele está no pináculo do templo. Satanás incita Jesus usando a palavra erroneamente, interpretando mal os salmos, né? Que é uma promessa da proteção dos anjos, porém usada indevidamente. Então, se você tem algum comentário, alguma dúvida nesse ponto, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Subtópico 2, ou melhor, ponto principal 2, distorcendo a palavra de Deus. Anjos vão guardar você. Então, quem são os anjos? Quem são os anjos? Segundo Hebreus 1:14, você pode ler na sua Bíblia, os anjos são espíritos ministradores, espíritos que servem aqueles que vão herdar a salvação. E agora eu quero fazer uma observação aqui, que os anjos, eles não trabalham para nós, tá? Então nós não podemos fazer coisas, né, confiando que os anjos são nossos serviçais. Isso não é bíblico. Os anjos trabalham para Deus. Deus é o Senhor deles. Eles trabalham em favor dos salvos, daqueles que hão de herdar a salvação, mas eles não trabalham para os salvos. Isso é bom ressaltar, né? Porque parece que é o que Satanás queria que Jesus desse a entender aqui, né? Eu vou pular aqui a esmo e eles têm que me guardar. Não é isso que a Escritura nos ensina, né? Então, eles atuam, os anjos, por orientação divina e não de acordo com a conveniência humana. É o que eu acabei de dizer. Eles trabalham para Deus, não a nosso bel prazer, né? Nós não podemos aí fazer coisas loucas e esperar que os anjos vão nos guardar, né? Um pouco mais abaixo aí na lição diz: entretanto, apesar de a palavra apontar que Deus provê proteção angelical aos seus servos e contar com essa mesma proteção divina, quando cientes de que o caminho que estamos trilhando não nos foi orientado por Deus, é outra história. Então, você confiar na proteção divina, baseado no que a Bíblia ensina, é uma coisa, é uma história. Agora, você fazer coisas, trilhar caminhos que você sabe que a Bíblia não aprova, confiando nessa proteção dos anjos, na proteção de Deus, é outra história. Então, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, e aí sim os anjos vão trabalhar para Deus em nosso favor, ok? Subtópico 2. Os milagres são obrigatórios? Hoje nós temos aí as igrejas neopentecostais, né, com todo respeito, que supervalorizam os milagres. Milagre é bíblico? Sim. Jesus operou milagres? Sim. Ele continua operando milagre? Sim. Jesus continua operando milagre. E vai operar até, né, o fim desse século, quando ele voltar e der fim a todas as coisas e criar um novo céu e nova terra. Então, ele faz milagres. Agora, um dos equívocos, está aí na sua revista,
mais difundidos em nossos dias é que se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca ou nossa comunhão com Ele é pouca. É a visão, da maioria dos evangélicos hoje. Se Deus está operando milagres, é porque Deus está aprovando a nossa conduta. Se os milagres cessam, é porque nós estamos faltando com a fé ou nós estamos fora da comunhão com Deus, não estamos trilhando a comunhão com Deus. Esse pensamento é equivocado, ele não é bíblico. Este pensamento, ele não é bíblico. Por quê? Os milagres, eles são reais, porém eles não são um argumento final para mostrar, uma evidência, melhor dizendo, final para mostrar que Deus está aprovando a nossa conduta. Isso não é bíblico, No fim desse ponto aí, há um texto que diz: se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, provavelmente convenceria as multidões de que ele era o Filho de Deus. Mas, contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas como uma mera atração. E Jesus não seria um espetáculo nas mãos de Satanás. Se Jesus pulasse do pináculo do templo, ia ser um espetáculo tremendo, porque Deus iria guardá-lo, e ele convenceria muitas pessoas. Mas Jesus não é nenhum artista, muito menos um artista submetido a Satanás. Se Jesus tivesse pulado, cedido à tentação, ele seria como um artista na mão de um diretor de um filme, no caso aqui Satanás. E Jesus nunca se submeteria a tal ato, de se submeter a um espetáculo dirigido por Satanás. Ele era o autor do filme, digamos assim, Então Jesus nunca iria fazer isso, ele nunca iria tornar-se um espetáculo nas mãos de Satanás. E outra coisa, o Evangelho, ele não é para impressionar as pessoas. Às vezes é o que uma ideia torcida de muitos pregadores, que é preciso coisas extraordinárias para impressionar os pecadores. O milagre, a meu ver, a opinião minha agora, o milagre, ele serve para chamar a atenção. Sim, Jesus vivia rodeado de pessoas por causa dos milagres. Aí sim, talvez os milagres seriam, entre aspas, como uma isca para atrair as pessoas para ouvir o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de abandono de pecado, o Evangelho de conversão. Então, esse Evangelho que é o bíblico, ele não precisa de espetáculos, ele não precisa de coisas extraordinárias como se fosse um circo, efeitos especiais e assim por diante. O Evangelho não é isso. Então, os milagres, eles não são obrigatórios, até porque não é o milagre que salva, mas o poder da palavra de Deus do Evangelho. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, o subtópico 3 aí, subtópico 3, posso mesmo fazer o que eu quiser? Uma pergunta também, Não temos o direito de realizar certas ações e acreditar que o Senhor tem a obrigação de atender ao que estamos tentando fazer, ou de impor a Ele os nossos planos e como se Deus fosse um servo e nós os senhores. Então nós não podemos fazer, nós já até falamos sobre isso, não podemos fazer aquilo que queremos como se Deus fosse o nosso serviçal, Colocar nossa vida em risco à toa
sem nenhum objetivo e confiar que Deus vai fazer, Deus vai agir, Ele é obrigado a agir. Eu quero lembrar a nós, né, que Deus não é obrigado a fazer nada. Tudo que Deus faz é por graça, por misericórdia. Ele não é obrigado a fazer nada. Encerramos então esse ponto, distorcendo a palavra de Deus, e aqui nós podemos fazer uma aplicação, né? Tome muito cuidado com a interpretação bíblica, né? Se você necessita, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas ela deve ser interpretada corretamente. Se você não tem tanta afinidade com interpretação bíblica, faça um curso de interpretação, né? Assista pessoas balizadas no assunto, fundamentadas com experiência, para você interpretar a Bíblia corretamente. Se você tem alguma pergunta nesse ponto, deixa aqui nos comentários e nós vamos interagindo aí. Então vamos para o terceiro e último ponto, o povo no deserto. O povo no deserto. Nós lemos lá em subtópico 1 aí, diz, Deus está conosco mesmo. Foi o que eu falei lá no comecinho, no texto principal, que é Êxodo 17:7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Deus está no meio de nós ou não? Então é isso que nós vamos ver nesse ponto. Então, os hebreus, eles haviam iniciado a sua jornada, né, no deserto, e quando eles chegaram no deserto de Sim, o que aconteceu? Não encontraram água. E aí é uma coisa interessante, os israelitas eles têm muito a nos ensinar no sentido negativo, né? E aí a gente pega o erro deles negativamente para não cair no mesmo erro. Isso é aprendizado. Eles viram Deus operar as pragas no deserto, no Egito, viu Deus abrir o Mar Vermelho, e quando eles estão, né, na primeira dificuldade, sem água, eles perguntam, será que Deus está realmente em nosso meio? Olha que incredulidade terrível, não tem tamanho esta incredulidade, né? Por quê? Porque eles viram que Deus estava no meio deles. E agora eles estão duvidando, né? Olha que coisa interessante. Então é muito importante entendermos que a incredulidade, ela é pecado, ela fere a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, as promessas de Deus, fere a santidade de Deus. Subtópico 2, não tentarás o Senhor. Não tentarás o Senhor, está lá no verso 7 de Êxodo, né? O autor, Moisés, ele cita a tentação dos filhos de Israel. Diz aí, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor. Está muito claro aí no texto. Tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós? É por isso que eu disse para você guardar esse versículo no começo. Por quê? Porque aqui está a explicação do que é tentar a Deus, do que é tentar ao Senhor. Tentar ao Senhor é duvidar dele, é duvidar, é pôr ele à prova, né? E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o subtópico 3, e pôr Deus à prova é uma tentação. Tá? Pôr Deus à prova é uma tentação. Então, quando colocamos o Senhor à prova, de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que Ele disse. Você está duvidando do que Ele disse, né? E que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Então, o que os israelitas fizeram? Deus falou para eles, eu vou levar vocês para a terra que manda leite e mel. Operou vários milagres e eles ainda tentaram a Deus, duvidaram daquilo que Deus disse para eles. Isso é pecado, né? É tentação que leva ao pecado. Então, não tentemos a Deus, não coloquemos Deus à prova. Por quê?
porque ele é fiel naquilo que ele fala. Se está acontecendo algo na sua vida que não está indo bem, faça uma análise, porque o erro nunca está em Deus. E, logicamente, não é porque algo não está indo bem que Deus também não está com você. É preciso fazer uma análise e estudar a Bíblia, né, como ela é. Porque hoje tem uma teologia por aí, né, que diz, né, se você não está bem é porque você está andando no caminho errado. Você fica doente porque você está em pecado. Se você é pobre é porque você não confia em Deus. E na verdade não é isso que a Bíblia ensina. Então analise e entenda que Deus nunca está errado. O erro sempre é da parte humana. Encerramos esse ponto aqui. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Eu quero agradecer a sua presença por estar aqui até agora, né? Se ainda não deixou o like, deixa aí o like para fortalecer o canal. E eu quero convidar você para estar comigo novamente na semana que vem para a lição de número 11. Lição de número 11. Antecipando os planos de Deus. Espero você aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.